Há silêncios que gritam, silêncios que se escondem nas montanhas de Durango, entre o pó e o sol escaldante. Um silêncio que cheira a medo, a resignação. Um silêncio que devora as palavras antes que elas nasçam. Hoje vamos quebrar um desses silêncios. Vamos ouvir o grito de uma menina que ninguém quis ouvir. Uma história que se arrastou pelos corredores da indiferença, até se tornar um sussurro. E depois, nada. Eu sou Padre Del Valle, e isto é Realidade México. Antes de continuar, peço que se inscreva. Não por um número, não por um algoritmo. Inscreva-se para que estas vozes não se calem, para que o esquecimento não vença a batalha. A sua inscrição é um ato de memória, um ato de justiça. Obrigado por estar aqui. Agora, acompanhe-me até essa aldeia perdida na serra. Um lugar sem nome nos mapas oficiais. Um ponto cego para a justiça. Mas um lugar onde o horror tinha um rosto e um endereço. Sofia chegou a San Ignacio numa terça-feira. O autocarro deixou-a no meio de uma rua de terra batida. O pó colou-se à sua pele instantaneamente. Ela era professora, jovem, cheia daquela energia que a cidade chama de idealismo e que o campo chama de ingenuidade. Tinha sido designada para a pequena escola unitária, uma construção de adobe com telhado de zinco. Uma única sala para 30 crianças de todas as idades. O diretor da zona escolar a havia avisado. São pessoas fechadas, professora. Não se intrometa nas vidas delas. Sofia sorriu. Ela não iria se intrometer na vida alheia. Iria ensinar. Abrir janelas em mentes pequenas, como ela estava enganada. O povo a recebeu com olhares. Olhares que não saudavam. Apenas a avaliavam. As mulheres varriam as suas calçadas sem levantar os olhos. Os homens, sentados à sombra, ficavam em silêncio quando ela passava. Um silêncio denso, anormal. Ela sentiu isso no ar, como o cheiro de ozono antes da tempestade. Na escola, as crianças eram um turbilhão de risos e gritos. Todas, menos uma. Helena. Tinha 12 anos, mas os seus olhos pareciam ter 100. Uma tristeza antiga habitava neles. Sentava-se no canto mais distante. Não falava, não brincava, apenas desenhava. Sempre a mesma coisa. Uma casa pequena, 2 figuras, uma grande e uma pequena, e muitas, muitas linhas pretas ao redor da casa, como uma gaiola. Sofia tentou aproximar-se. Que desenho bonito, Helena. A menina não respondeu. Apenas apertou com mais força o lápis de cor. Os seus nós dos dedos ficaram brancos. Um dia, durante o recreio, Sofia viu-a tropeçar. Ela caiu de joelhos no pátio de terra. As outras crianças nem sequer se viraram. Como se ela não existisse, Sofia correu para ajudá-la. Estás bem, minha menina? Segurou-lhe o braço para a levantar. Helena encolheu-se. Um pequeno gemido de dor escapou-lhe dos lábios. Não me toque, disse num sussurro, mas a força na sua voz gelou o sangue de Sofia. Não era o capricho de uma criança. Era o pânico de um animal ferido. Sofia soltou-lhe o braço instantaneamente. Perdoe-me, Helena. Só queria ajudar. A menina levantou-se sozinha. Sacudiu o pó do uniforme e voltou para o seu canto, para o seu silêncio. Naquela tarde, Sofia decidiu visitar os pais de Helena. Era seu dever. A casa ficava no fim da aldeia, isolada. Uma pequena cabana de adobe e telha. Um cão magro latiu fracamente, amarrado a um poste. A porta se abriu antes que ela pudesse tocar. Um homem alto, corpulento, barba mal cuidada, olhos pequenos e duros. Era Ricardo, o pai de Helena. O que quer, professora? A sua voz era grave. Sou Sofia, a professora de Helena. Só queria apresentar-me.
O homem não se moveu da soleira. Bloqueava a entrada com o seu corpo. A menina está bem. É só calada. Eu sei, é muito inteligente. Só fiquei um pouco preocupada hoje no recreio. O olhar de Ricardo endureceu. Não há nada com que se preocupar aqui. Preocupe-se em ensinar as letras. Do resto, eu trato. Era uma ordem. Uma ameaça velada. Sofia sentiu um arrepio. O ar ficou denso, pesado. Atrás do homem, na penumbra da casa, uma silhueta moveu-se. Era Helena. Os seus olhos encontraram os de Sofia por um segundo. Não havia tristeza neles. Havia terror. Puro. Absoluto. Então, a porta fechou-se. Com um golpe seco e definitivo. Sofia ficou sozinha na rua de terra. O sol da tarde queimava-lhe a nuca, mas ela sentia um frio profundo. Um frio que nascia no seu estômago. Naquela noite, não conseguiu dormir. A imagem dos olhos de Helena a perseguia na escuridão. O silêncio de San Ignácio já não era apenas silêncio. Agora tinha um nome. E vivia numa casa no fim da aldeia. Nos dias seguintes, Sofia observou. Observou Helena. Observou o seu medo. A forma como ela se encolhia quando uma criança levantava a voz. A forma como o seu corpo parecia estar sempre a preparar-se para um golpe. Ela observou as outras crianças. A forma como a ignoravam. Não com maldade, com uma espécie de compreensão sombria. Como se soubessem de uma regra não escrita. Não se aproxime de Helena. Não fale de Helena. Não olhe para a Helena. Sofia tentou conversar com algumas mães da aldeia. Dona Elvira, a família da Helena, é daqui desde sempre? A mulher parou de moer o milho. Olhou para Sofia. Um olhar vazio. São pessoas da serra, professora. Não se metem com ninguém. É que a menina parece muito sozinha. Dona Elvira encolheu os ombros. Cada um com as suas mágoas. E voltou para o seu metate. A conversa tinha terminado. Sofia sentiu que tinha batido numa parede. Uma parede de silêncio construída por toda uma aldeia. Um pacto. Uma conspiração. Mas para proteger o quê? Ou quem? Uma tarde, choveu. Uma daquelas tempestades violentas da serra. O céu abriu-se. As crianças ficaram na sala, esperando que os pais viessem buscá-las. Aos poucos, a sala foi esvaziando. No final, só restaram Sofia e Helena. O pai de Helena não chegava. A chuva batia com fúria no telhado de zinco. Cada golpe era como uma martelada. Helena estava no seu canto, tremendo, não de frio. Sofia aproximou-se lentamente. Sentou-se no chão, a uma distância prudente. Bela chuva, não é? Helena não disse nada. Apenas abraçou os joelhos com mais força. Eu gosto do cheiro da terra molhada, continuou Sofia. Silêncio. Apenas o estrondo da tempestade. Helena. Sofia hesitou. Se alguma vez quiseres falar, eu vou ouvir-te. Ninguém vai saber. A menina ergueu os olhos. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Um som. Um murmúrio abafado. Mas naquele momento, a porta da escola se abriu de repente. Ricardo, encharcado, ofegante. Seus olhos procuraram Helena e então pousaram em Sofia. Uma fúria gelada em seu olhar. Vamos embora, gritou ele. Agarrou Helena pelo braço com uma força brutal. A menina soltou um gemido. Sofia levantou-se de um salto. Senhor, está a magoá-la. Ricardo virou-se para ela. O seu rosto era uma máscara de ódio. Não se meta onde não é chamada, professora. É minha filha, e eu sei como tratá-la. Arrastou Helena para a porta. A menina olhou para Sofia por cima do ombro. Um último olhar. Um apelo desesperado. Então,
desapareceram na cortina de chuva. Sofia ficou paralisada no meio da sala vazia. O coração batia acelerado. O som da chuva já não era apenas chuva. Era o som da violência, do medo, do segredo que aquela aldeia guardava com tanto zelo. Ela soube, naquele instante, que não podia ser apenas uma professora. Não em San Ignácio, não com Helena. Ela tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Estava sozinha, cercada por um oceano de silêncio cúmplice e um monstro que vivia no fim da aldeia. Na manhã seguinte, a cadeira de Helena estava vazia, e no dia seguinte também. E no outro, passou uma semana de silêncio no canto da escola, um vazio que gritava para Sofia. As outras crianças não perguntavam por ela, como se Helena nunca tivesse existido, apagada. Sofia foi à supervisão escolar no município mais próximo, uma viagem de 2 horas num caminhão velho. O supervisor, um homem com bigode grisalho e olhar cansado, ouviu-a sem interesse. Professora, o absentismo é comum na serra. As crianças ajudam na plantação, em casa. Mas é uma semana inteira. E o pai foi muito agressivo comigo. O homem suspirou. O suspiro do burocrata. Olhe, professora, Ricardo Torres é um homem complicado. É melhor não procurar problemas. Mas a menina é sua filha, é sua responsabilidade. Enquanto não houver uma denúncia formal, não podemos fazer nada. E quem vai denunciar? A menina? Os vizinhos que não falam? O supervisor encolheu os ombros. Isso não é problema meu, professora. Abriu uma gaveta e tirou uma pasta. A conversa tinha terminado. Sofia saiu daquele escritório sentindo náuseas. O sistema não existia para proteger. Existia para administrar o esquecimento, para arquivar a dor em pastas empoeiradas. Ela percebeu que estava sozinha, completamente sozinha. Se quisesse saber a verdade, teria que procurá-la ela mesma. Naquela noite, sob uma lua pálida, Sofia caminhou até a casa no final da vila. Não tinha um plano em mente, apenas uma certeza. Não podia continuar dormindo enquanto Helena vivia naquela jaula. A casa estava escura. O cão não latiu. Não estava lá. Um silêncio sepulcral envolvia o lugar. Sofia contornou a cabana. Uma pequena janela, coberta com um plástico sujo, era a única abertura. Ela aproximou-se, prendendo a respiração. O coração batia forte nos ouvidos. Olhou através do plástico. Escuridão. É um som. Um gemido baixo, quase inaudível. Vinha de dentro. Era Helena. Sofia sentiu uma onda de pânico e determinação. Empurrou a porta. Estava trancada com um cadeado por fora. Ricardo a havia trancado. Ele a havia deixado lá, sozinha. Helena, sussurrou Sofia contra a massa madeira. Você está bem? Silêncio. Então, outro gemido. Mais fraco desta vez. Sofia procurou algo, qualquer coisa. Encontrou uma pedra grande e pesada. Não pensou 2 vezes. Bateu no cadeado. 1, 2, 3 vezes. O metal rangeu, mas não cedeu. As suas mãos tremiam. O suor escorria pela sua testa. Ela bateu novamente. Com toda a força que tinha. Com toda a raiva. O cadeado partiu-se. A porta entreabriu-se com um gemido. Um cheiro azedo atingiu-a. Cheiro a doença, a confinamento. Ela entrou na escuridão. Helena. Uma pequena forma se movia num colchão, no chão. Era ela. Sofia acendeu a lanterna do seu telemóvel. A luz revelou a cena. Helena estava pálida, suada. Tinha os lábios secos, rachados. Respirava com dificuldade. Sofia ajoelhou-se ao seu lado. Tocou-lhe na testa. Estava a arder. Helena, sou eu, Sofia. Vou tirar-te daqui. A menina olhou para ela.
Os seus olhos, enormes no rosto emaciado, pareciam não reconhecê-la. Estavam perdidos no delírio da febre. Sofia tentou levantá-la. Foi então que percebeu. Sob o cobertor fino, o corpo de Helena não era o de uma menina de 12 anos. A sua barriga estava protuberante, inchada de forma antinatural. O ar escapou dos pulmões de Sofia. O mundo parou. O som do vento lá fora. O batimento do seu próprio coração. Tudo desapareceu. Só existia aquela visão terrível. Aquela verdade monstruosa. Helena. Uma menina. Grávida. Sofia sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. Teve de se apoiar na parede de adobe para não cair. A parede estava fria. Úmida. O frio penetrou-lhe nos ossos. Um sabor metálico encheu-lhe a boca. O sabor do horror. Olhou novamente para Helena, que gemia com a febre. A pergunta era uma adaga na sua mente. Uma pergunta que não se atrevia a formular, mas que tinha de fazer. Helena. A sua voz era um fio partido. Quem? Não conseguiu terminar. As palavras sufocaram-se na sua garganta. Com um esforço sobre-humano, pegou na menina. Ela pesava tão pouco. Era só pele e ossos. E o peso terrível da vida que carregava dentro de si. Saiu da casa. A noite recebeu-o com a sua imensidão silenciosa. Não sabia para onde ir. Não sabia a quem pedir ajuda. Só sabia que tinha de fugir. Longe daquela casa. Longe de Ricardo. Caminhou pela vila deserta. As janelas das casas eram olhos cegos. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Ninguém ajudou. A cumplicidade do silêncio. Chegou à pequena casa que alugava. Deitou Helena na sua própria cama. Limitou-lhe o rosto com um pano úmido. A febre não baixava. Helena murmurava coisas sem sentido. Palavras entrecortadas. Nomes. Papá, não, por favor. Cada palavra era uma facada para Sofia. Sentou-se ao lado da cama e esperou. Esperou que a febre baixasse. Esperou que amanhecesse. Esperou que o monstro viesse buscar o que achava que era seu. O sol entrou pela janela. Helena abriu os olhos. A febre tinha baixado um pouco. Olhou para Sofia. O medo continuava lá, mas havia também algo mais. Um cansaço infinito. Professora, sussurrou ela. Fica tranquila, Helena. Estás a salvo. A menina abanou a cabeça. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelas suas têmporas. Ninguém está a salvo. Sofia pegou-lhe na mão. Estava gelada. Helena, preciso que me digas. Para poder ajudar-te. A menina fechou os olhos. Quem te fez isso? Silêncio. Um silêncio que pesava mais do que todas as montanhas de Durango. Sofia apertou-lhe a mão suavemente. Foi o teu pai? O pequeno corpo de Helena estremeceu. Um soluço seco sacudiu-lhe o peito. E então, ela acenou com a cabeça. Um movimento quase imperceptível. Mas foi como se o mundo inteiro tivesse desabado. Sofia fechou os olhos. Inspirou. O ar parecia vidro quebrado nos seus pulmões. Queria gritar. Queria partir alguma coisa. Queria queimar a aldeia inteira. Mas obrigou-se a manter a calma. Por Helena. Abriu os olhos. Olhou para a menina à sua frente. Uma menina a quem tinham roubado tudo. Desde quando, Helena? A voz da menina era apenas um sopro. Desde que a mãe se foi. Uma frase, dita sem emoção, como se estivesse a descrever o tempo. E nessa frase estava toda a história. A mãe foi-se embora um dia. Ninguém soube por quê, ou ninguém quis saber. Naquela noite, ele entrou no quarto dela. Ela tinha 9 anos. Ele disse-lhe que agora ela era a mulher da casa, que tinha de cumprir. Ela chorou. Ele bateu-lhe. Disse-lhe que se ela gritasse, ele matá-la-ia. E se ela contasse a alguém também.
Ninguém a ouviria de qualquer maneira. Ele era Ricardo Torres. E em San Ignácio, a sua palavra era lei. A lei do medo. A primeira vez doeu muito. Depois, ela deixou de sentir. O seu corpo estava ali, mas a sua mente estava longe, num lugar onde não havia dor, nem medo, nem o seu pai. Às vezes, quando ele terminava, trazia-lhe um doce, como se fosse um prêmio, como se nada tivesse acontecido. Outras vezes, adormecia ao seu lado, e os seus roncos eram o som do inferno. Ela aprendeu a não chorar. As lágrimas enfureciam-no. Aprendeu a não falar. As palavras eram perigosas. Aprendeu a ser invisível, a ser um fantasma na sua própria casa. Quando o seu corpo começou a mudar, ficou com medo. Ele também reparou. Olhava para ela com uma estranha mistura de orgulho e repulsa. "Vais dar-me um filho", disse-lhe um dia. Um menino, forte como eu. Ela sentiu-se sufocar. Um filho, o seu filho, e o seu irmão. O filho do seu pai. A lógica estava a quebrar-se. O mundo estava a tornar-se um pesadelo sem sentido. Ele trancou-a em casa. "Para que ninguém veja a tua vergonha", disse-lhe ele. Mas não era a vergonha que ele queria esconder. Era o seu crime. Sofia ouvia. Cada palavra de Helena era um pedaço de gelo cravando-se em seu coração. Ela não interrompia. Não fazia perguntas. Apenas ouvia o relato monótono do horror. A história de uma alma destruída. Sistematicamente. Dia após dia. Ano após ano. Quando Helena terminou de falar, o silêncio voltou a preencher a sala. Mas era um silêncio diferente. Já não era o silêncio da aldeia. Era o silêncio do abismo. O silêncio que fica depois que a verdade destrói tudo. Sofia levantou-se. Caminhou até a janela. Olhou para a rua empoeirada. O sol brilhava. As pessoas caminhavam. O mundo continuava girando, como se nada tivesse acontecido. Como se naquela pequena sala não tivesse sido mencionado o indizível. Sentiu uma raiva fria, uma raiva clara, afiada como um bisturi. Já não havia medo. Já não havia dúvida. Ela sabia o que tinha de fazer. Virou-se para Helena. A menina olhava para ela com olhos vazios. "Helena, ouve-me. Vamos sair daqui. Vamos para um lugar seguro. E ele vai pagar pelo que te fez." Pela primeira vez em muito tempo, algo mudou no olhar de Helena. Uma pequena centelha. Minúscula. Frágil. A centelha de uma esperança que se recusava a morrer. Naquele momento bateram à porta. Uma batida seca. Forte. "Professora", era a voz de Ricardo. "Sei que a minha filha está aí. Abra a porta ou eu derrubo-a." O terror voltou ao rosto de Helena. Ela encolheu-se na cama, tremendo. Sofia olhou para ela. "Não tenha medo", disse-lhe. Mas era a si mesma que tentava convencer. Caminhou até a porta. A sua mão tremia ao girar a maçaneta. Sabia que, ao abrir aquela porta, a sua vida mudaria para sempre. E que a batalha contra o silêncio estava apenas a começar. Sofia abriu a porta. Ricardo estava lá, parado na soleira, recortado contra a luz do sol. Um gigante de sombra e fúria. Os seus olhos, injetados de sangue, percorreram-na com desprezo. O cheiro de álcool e raiva contida enchia o ar. "Onde ela está?" A sua voz não era uma pergunta. Era uma exigência. Sofia não se moveu. Sentiu as pernas tremerem, mas obrigou-se a manter-se firme. Ela não vai voltar para si. Um sorriso torto apareceu no rosto de Ricardo. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Não é você quem decide isso, professora. É minha filha. Meu sangue." Ele tentou dar um passo para entrar. Sofia estendeu o braço, bloqueando a passagem.
Um gesto ousado, estúpido talvez, mas necessário. Não se aproxime dela. O sorriso de Ricardo desapareceu. O seu rosto transformou-se numa máscara de pura violência. Saia do meu caminho. Ele empurrou-a. Sofia cambaleou para trás, mas não caiu. O golpe no ombro doeu, mas o medo era maior. De dentro do quarto, ouviu-se um grito abafado. Helena. Ao ouvi-la, a fúria de Ricardo redobrou. Helena! Gritou ele. Saia agora mesmo! O teu pai está aqui. Sofia interveio novamente. Sai daqui! Vou chamar a polícia! Ricardo soltou uma gargalhada. Uma gargalhada feia, rouca. A polícia? Aqui? Aqui, a única lei sou eu. Agora, pela última vez, agarrou o braço de Sofia. Os seus dedos eram como tenazes de aço. A dor foi aguda, ofuscante. Mas Sofia não gritou. Olhou-o nos olhos. Solte-me. Não sabe com quem está a se meter, disse ele, aproximando o rosto do dela. Pelo contrário, respondeu Sofia, com uma calma que não sentia. Você não sabe com quem se meteu. Naquele instante, aproveitando a proximidade, Sofia fez a única coisa que podia. Pisou-lhe o pé com toda a força. Ricardo gritou de dor e surpresa. Ele afrouxou o aperto por um segundo. Foi o suficiente. Helena, corre! Gritou Sofia. Ela se soltou e correu para o fundo da casa. Agarrou Helena pela mão. A menina estava paralisada de pânico. Vamos, agora! Puxou-a para a porta dos fundos. Uma porta que dava para um pequeno pátio e depois para um campo aberto. Saíram a correr. O sol da manhã cegou-as por um momento. Ouviram o grito de raiva de Ricardo atrás delas. Não olharam para trás. Correram. Correram sem rumo, sem fôlego. Os pés de Helena tropeçavam. Sofia segurava-a. O medo dava-lhes asas. Atravessaram o campo, os arbustos arranhando-lhes as pernas. Chegaram à estrada principal. Não havia nada. Apenas o asfalto quente e o horizonte tremendo com o calor. Ao longe, viram uma nuvem de poeira. Um veículo. Sofia rezou. O velho caminhão de carga aproximou-se. Sofia parou no meio da estrada, agitando os braços. O motorista buzinou, furioso. Ele freou a poucos metros delas. Um homem mais velho, com o rosto curtido pelo sol. Você é louca. Quer se matar? Por favor, senhor. Implorou Sofia, sem fôlego. Leve-nos para a próxima cidade, para Durango. Para qualquer lugar. O homem olhou para elas. Viu a professora despenteada e a menina aterrorizada. Viu os arranhões nas suas pernas. Viu o pânico nos seus olhos. Suspirou. Entrem. Atrás. Não fez perguntas. Na serra, às vezes é melhor não perguntar. A viagem foi uma névoa de poeira e medo. Helena aconchegou-se junto a Sofia, tremendo sem parar. Cada veículo que viam na estrada gelava-lhes o sangue. Esperavam ver a carrinha de Ricardo. Mas ela não apareceu. Chegaram à cidade de Durango 2 horas depois. O barulho, os carros, as pessoas. Um mundo diferente. O camionista deixou-as perto da estação rodoviária. Cuidem-se aqui, disse ele. E foi-se embora. Sofia não tinha dinheiro. Apenas o pouco que tinha na bolsa. Tinha que agir rápido. A polícia. O Ministério Público. Alguém tinha que ajudá-las. Encontrou o escritório do Ministério Público. Um prédio cinzento, impessoal. O cheiro de papel velho e café rançoso pairava no ar. Uma mulher de óculos digitava num computador sem levantar os olhos. Bom dia. Gostaria de fazer uma denúncia. A mulher continuou a digitar. De que tipo? É sobre uma menina. Abuso, sequestro. A mulher parou de digitar. Levantou os olhos. Seus olhos avaliaram Sofia de cima a baixo. A menina é sua parente? Não, é minha aluna. A mulher suspirou.
o suspiro universal da burocracia. Onde estão os pais? O pai é o agressor. Outro suspiro. Precisa de preencher o formulário F7, violência doméstica. Ela deslizou uma pilha de papéis pela janela. Preencha todos os campos. Precisamos de 2 nomes completos, endereços, datas. Mas é urgente. Ele persegue-nos. A menina está doente. Ela está... Sofia hesitou. Dizer a palavra tornaria tudo demasiado real. Está grávida. A mulher nem pestanejou. Já tinha ouvido essa palavra antes. Demasiadas vezes. Isso complica as coisas. Isso também tem de ser visto pelo DIF. E pela Unidade de Crimes Sexuais. São departamentos diferentes. Mas não podem fazer nada agora? Enviar uma patrulha? Detê-lo? A mulher abanou a cabeça. Não funciona assim, senhora. Primeiro, a denúncia. Depois, abre-se um processo de investigação. É designado um agente. Isso pode demorar dias ou semanas. Semanas! Ele pode encontrá-la em horas. Preencha os formulários, senhora. É o procedimento. E voltou para o teclado. Clique, clique, clique. O som da indiferença. Sofia sentiu uma onda de frio. Estava num edifício cheio de pessoas cujo trabalho era fazer justiça. E sentia-se mais sozinha do que nunca. Pegou nos papéis. Olhou para Helena, sentada numa cadeira de plástico, encolhida sobre si mesma. Um pequeno fantasma num mundo de adultos cansados. Saíram dali. Os papéis na mão de Sofia pareciam absurdos. Como poderia um formulário descrever o inferno de Helena? Que caixa deveria marcar para alma roubada? Próxima paragem. O hospital. Helena precisava de cuidados médicos. O Hospital Geral de Durango. Um labirinto de corredores verdes e cheiro a desinfetante. Uma enfermeira atendeu-as na sala de emergência. Ela estava exausta. Dava para ver nos seus olhos. Sofia explicou a situação. A febre, a gravidez, a idade. A enfermeira ouviu. Acenou com a cabeça. Anotou os dados de Helena. Ela tem 12 anos e está grávida. Ela disse isso como se estivesse a ler uma lista de compras. O horror tinha se tornado um dado clínico. Um médico jovem, mais apressado do que interessado, examinou-a. Confirmou a gravidez. Cerca de 20 semanas aproximadamente. Confirmou a desnutrição, a febre. Receitou antibióticos e vitaminas. Tem de avisar o DIF, disse Sofia ao médico. Ela é menor de idade. O médico acenou com a cabeça enquanto escrevia no prontuário. Sim, claro. Vamos preencher o relatório. Enviamos amanhã. E depois o que acontece? O DIF trata disso. Eles vão acompanhá-la. Quando? O médico encolheu os ombros. Quando puderem. Eles têm muito trabalho. Deram-lhes um saco plástico com os medicamentos e mandaram-nas para casa. Mas elas não tinham casa. Estavam na rua. Com um punhado de papéis inúteis e uma receita médica. O sistema as havia processado, classificado e cuspido de volta para o vazio. Sofia usou o pouco dinheiro que lhe restava para um quarto de hotel barato. Um quarto pequeno com uma cama que afundava no meio. A janela dava para um beco cheio de lixo. Ela deu a Helena o seu medicamento. A menina adormeceu instantaneamente. Um sono febril, inquieto. Sofia sentou-se na única cadeira. Olhou para a cidade através da janela suja. As luzes de neon. O barulho do trânsito. Nunca se tinha sentido tão perdida. Tinha feito a coisa certa. Tinha resgatado Helena. Tinha-a levado perante a justiça. E a justiça tinha lhe virado as costas. Pediram-lhe que preenchesse formulários. Disseram-lhe para esperar. Mas o tempo era um luxo que não tinham. Ricardo não iria esperar. Os monstros nunca esperam.
No dia seguinte, Sofia foi ao escritório do DIF. A sala de espera estava cheia, mães com crianças a chorar, idosos com o olhar perdido. Um mural desbotado na parede proclamava: "Pelo bem-estar da família". A ironia era brutal. Ela esperou 3 horas. Finalmente, uma assistente social chamou-a. Uma mulher jovem, com olhos que já tinham perdido o brilho. Sofia contou-lhe a história. Toda. Desde os desenhos na escola até a fuga. A assistente social ouvia e tomava notas. "É um caso muito difícil", disse ela no final. "Precisamos de uma avaliação psicológica completa para a menor. Podemos marcar uma consulta para daqui a 2 meses." 2 meses? Exclamou Sofia. "E o que fazemos até lá?" "Bem, não há abrigos disponíveis neste momento. Estão todos lotados. Podem tentar alguma organização civil, uma igreja. E a denúncia contra o pai?" "Ah, isso. Com a denúncia do Ministério Público, abrimos o nosso próprio processo. Mas sem provas físicas ou mais testemunhas, é a palavra dela contra a dele." A assistente social inclinou-se sobre a secretária. A sua voz baixou para um sussurro conspiratório. "Vou ser sincera, professora. Estes casos são uma dor de cabeça. O Sr. Torres pode dizer que a senhora raptou a filha dele, que está a meter ideias na cabeça dela. E se ele tiver um bom advogado..." Deixou a frase pairando no ar. A mensagem era clara. O sistema não foi concebido para proteger Helena. Estava concebido para se proteger a si próprio, dos problemas, das complicações, das dores de cabeça. Quando Sofia saiu daquele escritório, o sol parecia-lhe demasiado brilhante. O barulho da rua, demasiado forte. Sentia-se como se estivesse debaixo de água. O mundo movia-se à sua volta, mas ela estava presa numa bolha de impotência. Voltou para o hotel. Helena continuava a dormir. O seu rostinho, tão tranquilo durante o sono, alheia ao labirinto burocrático que as rodeava. Sofia olhou para ela e sentiu uma onda de amor protetor tão feroz que lhe cortou a respiração. Que se lixem os formulários, que se danem os procedimentos, que se dane o sistema. Se a justiça não vinha até elas, elas teriam que encontrar outra maneira. Ela não sabia como, mas o faria, por aquela menina que dormia numa cama barata, por aquela vida que crescia em seu ventre. Ela não desistiria. A batalha estava apenas começando. Os dias se tornaram um pesadelo confuso. O dinheiro acabou. Sofia vendeu o telemóvel por alguns pesos. Depois, o relógio. Cada objeto vendido significava mais um dia de refúgio, mais um dia de vida. Mudavam-se de um hotel barato para outro, sempre pagando em dinheiro, sempre olhando por cima do ombro. A cidade de Durango tinha se tornado uma gaiola maior, mas igualmente perigosa. Helena falava pouco. Passava horas sentada na cama, olhando para um ponto fixo na parede. Sua mente estava em outro lugar, um lugar onde Sofia não podia chegar. Às vezes, à noite, ela acordava a gritar. Gritava o nome do pai. "Não! Pai, não!" Sofia abraçava-a, a embalava, sussurrava-lhe que estava tudo bem. Mas era mentira. Nada estava bem. Certa manhã, Helena perguntou-lhe: "Professora, quando é que vou voltar para a escola?" A pergunta, tão simples, tão infantil, partiu o coração de Sofia. Helena não queria voltar para a escola. Queria voltar a um tempo em que a sua única preocupação era aprender a ler. Um tempo que já não existia. "Em breve, minha menina, em breve", mentiu Sofia. Naquele dia, Sofia tomou uma decisão. Lembrou-se das palavras da assistente social. Organizações civis. Uma igreja.
Procurou num jornal velho que encontrou no átrio de um hotel. Na secção de opinião, um nome chamou-lhe a atenção: Javier Núñez, um jornalista que escrevia uma coluna chamada A Voz dos Esquecidos. Ele falava sobre corrupção, sobre injustiça, sobre os casos que o sistema preferia ignorar. Sofia encontrou o número da pequena redação do jornal. Ligou de um telefone público. A mão tremia. Gostaria de falar com Javier Núñez. Ele não está, respondeu uma voz cansada. De quem é a chamada? Meu nome é Sofia Mendoza. É sobre uma história. Envie por correio, senhora. Ele vai ler quando puder. Não posso. É urgente. É sobre uma menina. Sofia respirou fundo e soltou a frase, a única que tinha. É sobre a menina da Serra de Durango, a que está grávida do próprio pai. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. Espere um momento, disse a voz. Sofia esperou. O coração batia com uma força dolorosa. Fala, Javier Núñez. A voz do jornalista era grave, cautelosa. O que foi que ela disse? Sofia repetiu a história, de forma apressada, com a voz quebrada. Javier ouviu sem interromper. Quando Sofia terminou, só houve silêncio. Senhor Núñez, ainda está aí? Sim, respondeu ele. A sua voz soava diferente. Ainda estou aqui. Onde estão agora? Entretanto, em San Ignácio, Ricardo Torres estava consumido pela fúria. A professora tinha levado a sua filha, a sua propriedade. Mas Ricardo não era apenas um bruto. Era astuto. Sabia que a violência direta na cidade não lhe serviria de nada. Então, fez o que os monstros inteligentes fazem. Usou o sistema a seu favor. Viajou para Durango, mas não foi ao hospital, nem aos hotéis. Foi diretamente ao Ministério Público, ao mesmo edifício cinzento onde Sofia se deparara com a indiferença. Pediu para apresentar uma queixa. Uma professora raptou a minha filha, disse ele, com a voz cheia de uma falsa angústia. O agente de serviço olhou para ele. Viu um pai preocupado, um homem do campo, humilde. Um papel que Ricardo interpretou na perfeição. Chama-se Sofia Mendoza. É nova na cidade. Sempre foi estranha, obcecada pela minha filha. Ele teceu uma teia de mentiras. Disse que Sofia era instável, que lhe tinha proibido aproximar-se de Helena. Que agora a tinha raptado. Tenho medo pela minha filha, senhor agente. Aquela mulher não está bem da cabeça. O agente ouviu. Acenou com a cabeça. Deu-lhe um formulário. Formulário R3. Relatório de pessoa desaparecida. Ou raptada. O sistema, que tinha sido surdo ao grito de socorro de uma vítima, agora ouvia atentamente a mentira do seu algoz. A denúncia foi aceite. Foi aberto um processo de investigação. O nome de Sofia Mendoza foi introduzido no sistema. Agora era uma presumível raptora, uma fugitiva. O sistema não procurava a verdade. Procurava uma narrativa simples, um culpado fácil. E Ricardo tinha lhe dado isso numa bandeja de prata. Saiu do escritório com uma cópia da sua denúncia. O papel era uma arma, uma licença para caçar. Agora, se as encontrasse, a lei estaria do seu lado. Javier Núñez encontrou-se com Sofia e Helena numa pequena igreja num bairro antigo. O ar cheirava a cera e madeira velha. O jornalista era um homem de cerca de 50 anos. Magro, com cabelos grisalhos e olhos que tinham visto de tudo. Olhou para Sofia. Depois olhou para Helena, que se escondia atrás dela. Não disse nada durante vários minutos. Apenas observou. Café, disse finalmente. Foi a uma pequena loja e voltou com 3 copos de papel. Ofereceu um a Helena. A menina recusou com um movimento de cabeça.
Sentaram-se num banco de madeira. Conte-me tudo novamente, disse Javier, desde o início, e não omita nada. Sofia falou durante 1 hora. Javier ouvia. Às vezes, fechava os olhos, como se estivesse a pintar a cena na sua mente. Quando Sofia mencionou os formulários, a indiferença, os "volte mais tarde", Javier acenou lentamente com a cabeça. O monstro de 2 cabeças, murmurou. Desculpe. O monstro de 2 cabeças, repetiu Javier. O criminoso e o sistema que o protege. Às vezes não sei qual é pior. Ele olhou para Helena. Essa menina não é a primeira, professora. E não será a última. Durango está cheia de silêncios, aldeias inteiras que funcionam como feudos privados, onde a lei é um homem, não um código. Você fez o que ninguém se atreve a fazer. Quebrou o pacto de silêncio. Mas ao fazê-lo, tornou-se o inimigo, não só de Ricardo Torres, mas do sistema que ele representa. As palavras de Javier eram duras, mas não eram frias, eram a verdade. O que podemos fazer? Perguntou Sofia. A sua voz era um sussurro. O que eles não querem que façamos? Fazer barulho. Javier inclinou-se para a frente. Essas pessoas não se importam com a justiça. Importam-se com a sua imagem, o escândalo, a pressão da mídia. Vou escrever a história de vocês, mas preciso protegê-las primeiro. Javier fez uma chamada. Falou em voz baixa, usando frases em código. Tenho um pacote para a Casa Violeta, categoria vermelha. Desligou o telefone. Há um refúgio, uma casa segura para mulheres, dirigida por um coletivo de ativistas. Ninguém as encontrará lá. Conheço uma advogada. É uma leoa. Chama-se Verônica Arias. Ela aceitará o caso pro bono. Pela primeira vez em dias, Sofia sentiu que podia respirar. Um pequeno raio de luz na escuridão absoluta. Não era justiça. Ainda não. Mas era ajuda. Era um plano. E Ricardo? Perguntou Sofia. O olhar de Javier ficou sombrio. Ele é o maior problema. Já deve ter movido as suas peças. Provavelmente denunciou-a. Mas como? Eu sou a única que... A verdade não importa na primeira fase, professora. Só importa quem conta a história primeiro à autoridade competente. Neste momento, para a lei, você é uma criminosa. Sofia sentiu uma tontura. O mundo estava de cabeça para baixo. O herói era o vilão. O monstro era a vítima. Javier levantou-se. Vamos embora. Vou levá-las para o abrigo. De lá começaremos a verdadeira luta. Saíram da igreja. A luz do pôr do sol tingia a cidade de laranja e roxo. Sofia pegou a mão de Helena. A mãozinha tremia, mas não se afastou. Pela primeira vez, elas tinham um aliado. Mas a guerra estava longe de terminar. Agora, além de se esconderem de um monstro, tinham de se esconder da própria lei que deveria protegê-las. A Casa Violeta não era uma casa. Era uma fortaleza. Um velho edifício de 3 andares no centro da cidade, com janelas gradeadas e uma única porta de aço. Não tinha placas. Não existia nos mapas. Era um refúgio para mulheres que fugiam de um inferno que só outras mulheres podiam entender. Lá dentro, o ar era diferente. Cheirava a café, sabão e sopa de legumes que estava sempre quente no fogão. Não havia homens. Apenas mulheres. Mulheres com olhos que tinham visto demais. Mulheres que não faziam perguntas. Quando Sofia e Helena entraram, várias mulheres olharam para elas. Não com curiosidade, com reconhecimento. Elas viam em Helena o fantasma das suas próprias feridas. Pela primeira vez, Helena não se encolheu. O medo não desapareceu, mas mudou de forma. Aqui, o medo era um fio que as unia a todas. Verônica Arias chegou naquela mesma tarde.
Não era como Sofia tinha imaginado. Não era uma mulher maternal e gentil. Era uma mulher pequena, com cerca de 40 anos, cabelo curto e um olhar de aço. Vestia jeans e um casaco de couro. Irradiava uma energia cortante, impaciente. Sentou-se em frente a Sofia e Helena no pequeno escritório do abrigo. O Javier contou-me a história, disse ela, sem preâmbulos. Agora quero ouvi-la de vocês. Sofia contou tudo novamente. Verônica não tomava notas. Apenas ouvia, com os olhos fixos em Sofia. Quando ela terminou, Verônica ficou em silêncio por um momento. Então, virou-se para Helena. Helena, disse ela, com uma voz surpreendentemente suave. É verdade o que a professora diz? Helena olhou para Sofia. Depois para a advogada. Ela acenou com a cabeça. Está com medo? Perguntou Verônica. Helena acenou com a cabeça novamente. Ótimo, disse Verônica, voltando-se para Sofia. O medo nos mantém alertas. Agora, a situação legal. É uma merda. A palavra atingiu o ar silencioso do escritório. Ricardo Torres apresentou uma queixa por subtração de menores contra si, professora. Oficialmente, é uma fugitiva. Ele é a vítima. Você, a criminosa. A palavra de Helena, legalmente, vale muito pouco. É menor de idade. O sistema assumirá que a manipulou. O nosso único caminho é atacar. Forte e rápido. Precisamos de uma avaliação médica e psicológica de Helena, feita pelos nossos próprios peritos, não pelos do DIF, pessoas de confiança. E precisamos da prova definitiva, o teste de ADN. Verônica levantou-se. Mas nada disso servirá se não mudarmos a narrativa pública. Olhou para Sofia. Javier vai publicar a história amanhã. O inferno vai se abater sobre nós. O Ministério Público, o governador, todos vão querer se proteger. Eles vão tentar desacreditá-las, a si, a Helena, a mim, a Javier. Eles vão dizer que é um ataque político, que você é louca, que Helena é mentirosa. Vocês têm que estar preparadas para isso. Estão? Sofia olhou para Helena. A menina, que tinha ouvido tudo, ergueu os olhos e, pela primeira vez, falou com uma voz clara. Sim. Uma única palavra. Mas nessa palavra nasceu uma guerreira. O artigo de Javier Núñez saiu no dia seguinte na primeira página. O título era uma bomba. O silêncio da Serra. Menor de 12 anos grávida do pai. O Estado falha em protegê-la. A foto não mostrava Helena, mas a sua cadeira vazia na sala de aula de San Ignácio. Uma ausência eloquente. O texto apresentava os fatos sem adornos ou patos, enfatizando omissões e negligência institucional. Sublinhava a indiferença dos responsáveis e a cadeia de obrigações não cumpridas. Sublinhava a indiferença dos supervisores e a cadeia de responsabilidades não assumidas. Os formulários do Ministério Público. A espera no DIF. Nomeava os funcionários. Dava as datas. Era uma acusação direta, brutal. Em questão de horas, a história explodiu. Foi partilhada milhares de vezes nas redes sociais. Justiça para Helena tornou-se tendência. As pessoas estavam furiosas. As estações de rádio nacionais pegaram na notícia. Depois, a televisão. O escândalo tinha explodido. E agora, o sistema tinha de responder. A primeira resposta foi uma negação desajeitada. Um comunicado do Ministério Público. Todas as linhas estão a ser investigadas. O interesse superior da menor está garantido. Palavras vazias. Jargão burocrático. Mas a pressão não diminuiu. Grupos feministas organizaram um protesto em frente ao Palácio do Governo. A foto da cadeira vazia de Helena estava em todos os cartazes.
O governador, furioso, teve de dar uma entrevista coletiva. Prometeu uma investigação exaustiva e até as últimas consequências. Nomeou um procurador especial para o caso. O procurador, um homem chamado Armando Ledesma, viu o dossiê. A sua primeira reação não foi de horror, foi de aborrecimento. Este caso era um problema político. Uma mancha na sua carreira. O seu objetivo não era encontrar justiça para Helena, era encerrar o caso o mais rápido possível e com o mínimo de danos colaterais para o governo. Enquanto isso, Ricardo Torres contra-atacava. Com a ajuda de um advogado sem escrúpulos, ele deu uma entrevista a um canal de televisão local. Chorou diante da câmara. "Aquela professora roubou-me a minha filha", disse ele com a voz embargada. "A minha Helena é uma boa menina, mas é influenciável. Encheram-lhe a cabeça de veneno. Eu só quero que a minha filha volte para casa." Mostrou fotos de Helena quando era pequena. A sorrir, a abraçá-lo. Semeou a dúvida. A opinião pública ficou dividida. Alguns acreditaram nele. Um pobre pai do campo, vítima de uma professora louca e dos meios de comunicação. A batalha já não era apenas legal. Era uma guerra pela verdade. Na Casa Violeta, Helena começou a mudar. Pela primeira vez, estava rodeada de pessoas que não a julgavam. Uma psicóloga do coletivo, uma mulher chamada Clara, começou a trabalhar com ela. Não a forçava a falar sobre o que tinha acontecido. Deu-lhe argila para modelar, tintas para pintar. Um dia, Helena desenhou a casa de San Ignácio, mas, desta vez, desenhou-a em chamas. E no meio das chamas, uma menina pequena saía voando, com asas. Clara olhou para o desenho. "É um desenho muito poderoso, Helena." "É a raiva", disse Helena, surpreendendo a psicóloga. "A raiva queima tudo o que é mau." Ela estava a aprender a nomear os seus sentimentos. A raiva, a dor, o medo. Deixou de ser um fantasma. Começou a ser uma menina novamente. Uma menina ferida, quebrada, mas viva. A sua barriga crescia. A gravidez avançava. Às vezes, à noite, Sofia ouvia-a chorar em silêncio. "Não o quero", disse-lhe ela uma noite. "Não quero tê-lo. Não é meu, é dele." Sofia abraçou-a. Não havia palavras para consolar aquela dor. A vida que crescia dentro dela era uma lembrança constante do horror. Uma manhã, Helena acordou com uma dor aguda, uma dor que percorria as suas costas e o seu ventre. O parto tinha começado. Antes do tempo. Ela estava com apenas 7 meses de gravidez. Levaram-na às pressas para uma clínica privada. Uma clínica aliada do coletivo. Um lugar seguro. O parto foi brutal. O corpo de uma menina de 13 anos não está feito para dar à luz. Foi uma maratona de dor, gritos e sangue. Sofia e Verônica estiveram com ela o tempo todo, segurando a sua mão, limpar a sua testa. No meio da dor, Helena gritava, mas não gritava de dor física, gritava de terror. "Tirem-no de mim. Não o quero. É ele." Estava a reviver o trauma. O nascimento do seu filho era a continuação da violação. Após 12 horas de agonia, o bebê nasceu. Um menino. Pequeno. Frágil. Chorando com uma força surpreendente. A enfermeira limpou-o e aproximou-o de Helena. "É um menino lindo", disse ela, com um sorriso profissional. Helena virou-se. Não olhou para ele. "Não", disse ela com a voz vazia. "Leve-o embora." O choro do bebê encheu o quarto. Mas Helena não se virou. Ela tinha construído uma parede à volta do seu coração, e aquele menino estava do outro lado. O nascimento do bebê foi o ponto de viragem. Verônica Arias agiu imediatamente.
apresentou uma ordem judicial para um teste de ADN de emergência. O procurador Ledesma, pressionado pela mídia, não teve outra escolha a não ser aceitar. A amostra de sangue foi retirada do bebê e de Ricardo Torres. A espera pelos resultados foi uma tortura. 2 semanas. 2 semanas em que o mundo pareceu prender a respiração. Ricardo, por meio do seu advogado, recusou-se a fornecer a amostra voluntariamente. Tiveram de obrigá-lo com uma ordem judicial. Isso foi um erro. A sua resistência fez com que parecesse culpado. Finalmente, o dia chegou. Verônica recebeu uma chamada do laboratório. Entrou no quarto da Casa Violeta, onde estavam Sofia e Helena. Trazia um envelope na mão. Não sorria. O seu rosto era uma máscara de seriedade. "Temos", disse ela. Ela abriu o envelope. Leu o documento em silêncio. Então, ergueu os olhos. 99,99% de compatibilidade. Ricardo Torres é o pai. Silêncio. Sofia soltou o ar que não sabia que estava a conter. Lágrimas de alívio correram pelo seu rosto. Olhou para Helena. A menina não chorava, não sorria. O seu rosto estava impassível. Apenas acenou com a cabeça. Como se confirmasse algo que ela já sabia. A verdade. A sua verdade. Agora, o mundo também a sabia. A detenção de Ricardo Torres não foi dramática. 2 agentes ministeriais encontraram-no numa cantina barata em Durango. Ele estava bêbado. Quando lhe disseram que estava preso por violação e corrupção de menores, ele não resistiu. Apenas olhou para os agentes com olhos vazios. "A professora", murmurou. Foi aquela maldita professora. Nunca aceitou a sua culpa. Na sua mente distorcida, continuava a ser a vítima. O julgamento foi rápido. A prova de ADN era irrefutável. O testemunho de Helena, agora apoiado por peritos psicólogos, foi devastador. Ele foi condenado a 45 anos de prisão. A pena máxima. A sala do tribunal aplaudiu. Javier Nunes escreveu um artigo comemorando a vitória da justiça. Mas Sofia, sentada ao lado de Helena, não sentia que tivessem vencido. Ela viu Ricardo ser levado pelos guardas. Não viu um monstro. Viu um homem patético, fraco. E o dano que ele causara era permanente. Justiça era apenas uma palavra. Não podia devolver a infância a Helena. Não podia apagar as cicatrizes. Meses depois, o caso desapareceu das manchetes. O mundo seguiu em frente. Sofia perdeu o seu emprego de professora. O sistema cobrou-lhe isso. Rotularam-na como conflituosa. Agora trabalhava na Casa Violeta, ajudando outras mulheres. Encontrou um novo propósito. Mas uma parte dela sentia saudades da sala de aula. O bebê, ao qual nunca deram um nome, foi dado para adoção a uma família de outra cidade. Helena concordou. "Ele merece uma vida normal", disse. "Longe de mim. Longe de tudo isto." Foi o ato mais maduro e doloroso que Sofia já tinha testemunhado. Helena continuou em terapia. Voltou para a escola, uma escola diferente, na cidade. Era uma aluna brilhante. Mas a tristeza nunca abandonou completamente os seus olhos. Às vezes, Sofia a encontrava olhando para o nada. E sabia que ela estava de volta àquela casa de adobe, na escuridão. Uma noite, Sofia encontrou-a no telhado do abrigo, a olhar para as estrelas. "Professora", disse Helena, sem olhar para ela. "Acha que algum dia serei feliz?" Sofia sentou-se ao lado dela. Não lhe deu uma resposta fácil. Não mentiu. "Não sei, Helena. Mas sei que serás forte. Já és. E sei que não estarás sozinha." Pegou na mão da menina. Uma mão que já não era tão pequena. Ficaram assim, em silêncio,
olhando para o vasto e escuro céu. Duas sobreviventes. Num mundo que continuava a girar, cheio de silêncios que ainda esperavam ser quebrados. Esta era a realidade de Helena. Uma história que nos obriga a perguntar: quantas cadeiras vazias existem nas escolas do nosso país? Quantos gritos são abafados pelo silêncio cúmplice de um povo? A justiça chegou para Helena, mas chegou tarde. E chegou porque uma mulher se recusou a calar-se. Não podemos depender de heróis solitários. O sistema deve mudar. Nós devemos exigir que mude, para que não haja mais Helenas. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.